Então, como eu falei, vamos agora publicar esse painel, né? Essas páginas que nós construímos aqui de relatório na web. Por quê? A ideia é que depois que a gente fizer o trabalho de desenvolvimento, uma vez a gente vai publicar isso no ambiente online da Microsoft, do Power BI, e vai consumir essas informações nesse serviço online. É um serviço que você pode utilizar ele gratuitamente, se for para uso próprio, por exemplo. Se não quiser compartilhar essas páginas de relatório com ninguém, é só para você mesmo fazer as análises, você pode utilizar ele no usuário free e aproveitar todos os recursos que eu vou mostrar na sequência para vocês. Se você precisa compartilhar essas informações com alguém, por exemplo, com a sua gerência, com a sua diretoria, você quer deixar aberto lá para que ele faça o acesso, navegue, aplique os filtros, faça as análises, aí você precisa ter um usuário Pro e o seu gestor, a sua diretoria também precisa ter um usuário Pro, ok? O custo-benefício vale muito a pena, tá? Eu vou mostrar como fazer então a publicação, como é que ele fica lá na nuvem e depois explico um pouco a respeito das restrições do usuário free e das vantagens também do usuário Pro. Então, depois de pronto o nosso relatório, esse botão aqui publicar que vai fazer a publicação de todo esse conteúdo para o serviço da Microsoft lá na nuvem. Então, vamos clicar aqui em publicar. Ele vai abrir essa janelinha, que são os workspaces que eu tenho. Ó. São os workspaces que eu tenho aqui dentro da organização. Então, esse workspace aqui, meu workspace, ele é uma área restrita, uma área particular para você, tá? É como se fosse a pastinha meus documentos do seu computador. Outros usuários que tentam acessar elas não vão ter permissão, tá bom? Então, se você vai usar para consumo próprio as informações, você que vai fazer as análises, esse meu workspace aqui vai te atender tranquilamente. E ele é gratuito, tá? Você não paga, mesmo com o usuário free você tem esse meu workspace, tem uma limitação ali de 1 GB para você colocar arquivos, mas é muita coisa, tá? Nosso arquivo aqui PBX deve estar dando aí no máximo 30 megas. Então, você tem condições de fazer vários projetos e colocando lá para poder consumir através do serviço da web. E para ter acesso a outros workspaces, ou seja, você criar outros workspaces para compartilhamento com outros usuários, aí sim você precisa do usuário Pro, tá bom? Bom, eu selecionei aqui meu workspace, vou selecionar o workspace, ele está me falando que já tem um conjunto de dados com esse nome lá, eu vou substituir, o de vocês aí não vai aparecer essa mensagem, porque vai ser a primeira publicação de vocês, tá bom? Então, ele vai estar fazendo agora o carregamento das informações lá para a nuvem. Vamos aguardar ele terminar e vamos ver como que isso ficou lá na nuvem, tá? A navegação, como é que funciona o filtro, a exibição das informações e se corre o risco de alguém acessar e estragar o trabalho que a gente fez, né? Não corre esse risco, tá? Então ele disse aqui ó, que foi publicado com êxito e se a gente clicar nesse primeiro ícone aqui, ele vai abrir o relatório para a gente, tá? Eu já estou com a janela aberta aqui, então vou acessar aqui no ambiente online. Olha, esse aqui é o ambiente online do serviço da Microsoft. Então, essa aqui é a minha área de trabalho, por assim dizer, do meu usuário no ambiente online do Power BI. Tá? Aqui eu tenho o meu workspace, vou clicar em cima dele. Ele vai aparecer todos os projetos. Ó, quantos projetos eu já coloquei aqui? Tá? Vou localizar aqui o nosso modelo. Vou localizar aqui o projeto que a gente acabou de publicar. Tá aqui, ó, módulo 1, Redcalc sem fórmulas. No de vocês aí só vai aparecer um relatório, vai ser mais fácil de encontrar, tá? Aqui é porque essa área de trabalho aqui está cheia de outros modelos. Vou clicar aqui em cima sempre do azulzinho. Qual a diferença desses itens aqui? O azul, esse símbolo azul é o relatório propriamente dito. São os visuais, os menus, os gráficos que a gente colocou. É aquela visualização dos dashboards. Esse íconezinho cinza, laranja aqui é o conjunto de dados, ou seja, é o que está por trás dos nossos dashboards. São as planilhas que nós tratamos, as fórmulas que nós criamos. Eles vão estar aqui nesse modo, nesse símbolozinho laranja. Então, via de regra, a gente sempre vai
utilizar o azul, que tem um gráfico de coluna, tá? Vou clicar nele aqui e vai aparecer o nosso relatório, olha. Vantagens da gente utilizar aqui na web. O processamento não fica na nossa máquina, fica no servidor da Microsoft. Então, ela acaba se comportando muito mais rápido do que, às vezes, no nosso desktop. A gente consegue fazer as interações, os filtros, as análises aqui, até com uma velocidade um pouco melhor, dependendo do seu conjunto de dados, tá? Essa navegação lateral aqui, o ideal é que a gente construa a navegação dentro do próprio projeto, para não deixar habilitado aqui essas páginas. Não tem problema nenhum deixar, mas eu acho que fica mais profissional, fica mais elegante você fazer a navegação pelos itens de menu que nós criamos no nosso projeto, ok? Então, tá aqui publicado as nossas 3 páginas. Isso aqui você pode ter acesso com o usuário free, tá? Ele vai ficar dentro do seu workspace, dessa área aqui, meu workspace, e você vai poder ter acesso tranquilamente sem pagar nada. Se você desejar ter o usuário Pro, você vai pagar cerca de $10 por mês por cada usuário. Ou seja, você tem um usuário, quer compartilhar com outra pessoa, com seu diretor, você que vai compartilhar tem que ter um usuário e o seu diretor também vai ter que ter um usuário. Ok? Por que vale a pena? Por várias coisas. Primeiro, a segurança. Esse compartilhamento é 100% seguro. Se você tentar compartilhar aqui com o usuário gratuito, você até consegue, mas vai ser através de um link público, corre o risco de vazar alguma informação sensível da sua organização. Beleza? Outras vantagens. Você tem acesso a alguns recursos que o usuário free não tem. Por exemplo, assinatura do painel. Eu posso assinar esse painel de esses relatórios, esse dashboard que eu construí, de maneira que, por exemplo, eu vou definir uma agenda que eu quero receber esse relatório toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então, eu crio aqui uma assinatura, defino aqui os parâmetros, e quando eu salvar e fechar, na próxima segunda-feira, 8 horas da manhã, o Power BI vai gerar esse relatório, print desse relatório e me enviar no e-mail, já com o link de acesso. Então, imagine que você toda semana tem que apresentar o headcount para o seu gestor, para a sua diretoria. Você pode deixar isso automático, tendo o seu usuário e o usuário dele. Isso você pode deixar isso automático. O Power BI vai fazer essa atualização do conjunto de dados e enviar para o seu diretor, para o seu gerente. Uma tarefa a menos para você fazer, vai se tornar automático. Então, por isso que é muito bom ter o usuário Pro. Se suas condições te permitir, vale muito a pena, tá? Como é mais complicado a gente vender uma ideia para a gerência, para a diretoria, de adquirir um projeto desse, né, sem entender o valor realmente, eu recomendo que você inicie com o usuário free, monte aí um ou dois projetos, apresente para a sua gerência, para a sua diretoria, para eles enxergarem o valor da ferramenta, e aí com certeza você vai conseguir viabilizar uma aquisição, pelo menos de um usuário para cada setor. Fica um custo-benefício muito bom para a organização. Ok? Então, esse é um ambiente online. Mais à frente a gente vai falar de detalhes mais avançados a respeito desse ambiente. No curso completo eu ensino a fazer o workspace, a criar atualização automática, a montar fluxos de dados, tudo isso, tá? E por hora já é o suficiente para a gente poder construir um projeto e publicar na web, ok? E a gente pode tornar esse ambiente público também, tá? Se eu vier aqui em arquivo, inserir o relatório, eu tenho uma opção aqui de publicar na web, ó. Note que ele deixa claro aqui que é público, ok? Vou fazer aqui só para vocês verem como que funciona. Olha, ele me avisa, ele faz o aviso. E vou criar o código de inserção. Ele criou agora um código e eu vou publicar. Aí esse código todo aqui é o acesso público do meu relatório, tá? Vou copiar ele aqui, abrir um arquivo de texto, só para vocês verem o tamanho do link. Ó. Então, assim, é bem pouco provável que alguém consiga achar esse nosso relatório na web utilizando essa URL, né? Então, a pessoa não vai... É bem difícil disso acontecer. Mas a Microsoft faz questão de deixar claro que é um link público e que ela também pode usar esse link amanhã ou depois num blog, num review, alguma coisa do tipo. Então, se são dados das empresas, dados reais, eu não recomendo que você faça esse tipo de compartilhamento. Ok?